Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre as minhas leituras do mês de maio e tendo em vista aí os outros meses deste ano tão conturbado, deste ano tão cheio de coisas para fazer, até que em maio eu li aí bastante e aí o vídeo de hoje será dividido entre duas partes. Na primeira parte eu mostrarei a vocês os livros inteirinhos e na segunda parte eu mostrarei os contos que eu li. Bom, eu tenho lido ou relido vários contos por dois motivos. O primeiro deles é porque eu estou ministrando uma disciplina de literatura inglesa na universidade, então eu tenho que fazer várias releituras ali de contos. E eu também tenho lido vários contos por causa do clube de leitura Insólitos, que eu faço a mediação, que é um clube no qual nós nos reunimos ali quinzenalmente online para discutirmos contos que tenham ali uma temática mais de terror, de mistério, de investigação. E isso tem me ajudado muito a dar mais visibilidade, a dar mais espaço para os contos dentro dessa minha bagagem literária em construção. Dito isso, vamos lá, começando então pelos livros. E já vou começar falando de The Great Gatsby, do Fitzgerald, um livro aí que com certeza entraria no meu top 5 de livros favoritados da literatura inglesa, então eu indico esse livro demais. É um livro relativamente curto, ele tem 180 páginas, mas a história é tão boa, sabe? Que faz com que ele pareça ter umas 50, assim. Você realmente consegue ler ele num final de semana tranquilamente. E eu sugiro demais que vocês vejam a resenha desse livro que eu fiz aqui no canal, porque ela tem 30 minutinhos, então ficou bem completa. Falei demais, então hoje não vou me prolongar muito aqui, mas nós temos uma história que se passa em um verão, no verão de 1922, em Nova York. Nós vamos ter um narrador, personagem, então um narrador que já sabemos que não é assim tão confiável, mas que apesar disso ele nos passa ali certa confiança, até porque ele não vai narrar uma história dele propriamente dita, apesar de ele fazer parte. O protagonista mesmo é o seu vizinho, o Gatsby. O Nick ele acaba de se mudar ali para uma localidade e aí ele vai conhecendo esse vizinho extremamente rico, que ninguém sabe exatamente de onde vem esse dinheiro, e ele vai descobrindo os segredos desse vizinho. E esse vizinho ao mesmo tempo parece ter um envolvimento antigo com a prima do Nick. E tudo isso nós vamos descobrindo aos poucos e o final assim é extremamente emocionante. É um dos finais mais emocionantes da literatura inglesa, com certeza. Então, se você gosta de clássicos e daqueles clássicos que realmente te fazem, sabe, se apaixonar pela literatura, esse daqui é uma bela indicação para você. E também vai entrar aí na minha lista de melhores leituras de 2022. E agora vamos falar de outro livrinho que também é da língua inglesa, que é Drácula, do irlandês Bram Stoker. Bem, eu acho que Drácula meio que dispensa comentários, acho que todo mundo já ouviu falar, pois afinal trata-se do vampiro mais famoso da literatura. Não é qualquer vampiro. Mas eu acredito firmemente que mesmo que você já tenha ouvido falar muito dele, visto em filmes, séries, lido referências, ouvido a galera falar, a leitura vai te trazer uma experiência totalmente diferente. Eu já sabia muitas coisas sobre vampiros e sobre Drácula, mas quando eu li o livro, eu tive uma ideia totalmente diferente, porque há muitas coisas que realmente você só vai sentir, você só vai imaginar, você só vai saber se você tiver a sua própria experiência de leitura. Então a gente sabe que o vampiro, de certa forma, ele tem uma espécie de alergia a alho, mas não é só alho, há outras coisas que matam vampiros e que eu não sabia, aprendi aqui no livro. Que há outros tantos personagens de suma importância para a história, assim como o Drácula, que há personagens que aparecem mais aqui do que o Conde Drácula. Então, eu gostei muito de ter lido esse livro, foi uma experiência única. Essa foi uma leitura que quem já viu, já acompanha aqui o canal por outros vídeos aí das leituras do mês, é uma leitura que se prolongou aí por algum tempo, mas eu amei o livro, realmente demorei para ler, porque como já mencionei, esse ano está sendo assim, ó, super conturbado, então leituras do meu trabalho, leituras do meu doutorado acabam sempre passando à frente, né? Não tenho o que fazer, então foi ficando pra lá, foi ficando pra depois, mas terminei. Que alegria imensa ter terminado esse livro e uma tristezazinha por não ter lido antes, porque eu tenho esse livro acho que desde 2020 por aí, então já deveria ter lido, né? E que ele está na minha lista de leituras futuras já faz, sei lá, uns 7, 8, 9, 10 anos. Enfim, lido com sucesso. Então é isso, recomendo muito que você leia Drácula também. Não faça assim como eu e se arrependa depois por não ter lido antes. É isso.
dois livros aí da literatura inglesa e agora vamos para um livro da literatura brasileira, um livro pouco conhecido que é o livro A Margem do Rio, do Luiz Antônio de Assis Brasil. E esse livro foi uma sugestão de uma professora coordenadora de um grupo de estudo do qual eu faço parte. E ela sugeriu que nós lêssemos esse livro de um dos autores vivos mais importantes do nosso país e que eu não conhecia e fiquei bastante feliz por conhecer. Então, essa história é bem interessante, sabe? Ela começa de uma forma meio inusitada, mas ela vai se costurando assim em prol de um final que eu gostei bastante. É bem diferente, então eu acho que talvez nem todo mundo vá entender, vá apreciar a história. É bem diferente no sentido do conteúdo, no sentido do espaço, também no sentido do modelo como ela é contada. Então, de início, assim, eu não consegui entender muito bem uma situação que ocorre, sabe, na história, mas depois fez assim total sentido. Sabe quando acende uma luz assim na tua mente? Foi isso que aconteceu aí durante essa minha leitura e foi uma leitura muito válida. Então, aqui nós acompanhamos a história de um cronista da corte de Dom Pedro II. Então, acompanhamos um Brasil aí das décadas finais do século XIX. E aí esse cronista, ele mora lá perto da corte, mas ele recebe a tarefa de ir até o Rio Grande do Sul, colher informações e procurar uma pessoa, o Francisco da Silva, que seria uma pessoa a quem Dom Pedro II teria prometido um título, então ele deveria cumprir, né? Porque as palavras ditas por Dom Pedro deveriam ser levadas assim super a sério. Então ele vai procurar esse Francisco, só que quando ele chega no Rio Grande do Sul, ele se depara com um cenário totalmente diferente do resto do Brasil, um cenário misterioso, então uma camada cheia de segredos. Vamos ter personagens mulheres muito fortes, muito diferentes. Eu gostei demais do livro e eu acho que acima de esse personagem fazer uma viagem até o Rio Grande do Sul, por meio dessa viagem, ele viaja também para dentro de si mesmo. Então a gente também embarca no meio dos pensamentos dele, no meio das reflexões que ele tem sobre o espaço, sobre sua vida, sobre o seu relacionamento dele com outras pessoas, mas também dele com o seu passado. Então esse livro é interessantíssimo. Ele é um livro também meio curto, ele tem 168 páginas, mas eu acho que foi uma leitura bem rápida, terminei ele aí em uma semana e meia. Drácula eu acho que eu não mencionei, né? Mas Drácula tem 430 páginas aqui nessa edição que eu tenho. Não é uma leitura tão rápida, assim, tanto que eu prolonguei ela aí bastante, mas vale a pena. Bom, e esses foram os livros que eu li aí completinhos no mês de maio, e agora vamos para os contos ou livros incompletos, enfim. Bom, esse livro aqui, na verdade eu estou lendo ele, eu pretendo terminar até o fim do ano ou até o início do ano que vem, mas vamos falar sobre esse livro hoje porque eu li 3 contos dele. Então, o primeiro conto deles já a resenha aqui no canal, que é o conto O Nariz, do Nikolai Gogol, um conto aí que vem lá da literatura russa e que pouca gente sabe que é um conto, porque a gente vê ele veiculado geralmente como um livro sozinho. Inclusive a Antofágica lançou um livro apenas com essa história de O Nariz, mas ele é um conto. Na resenha que eu fiz do conto O Nariz, eu já falei muito sobre ele, então eu sugiro que vocês vejam a resenha, ficou bem legal também. Mas o que eu tenho pra dizer sobre esse conto é que ele quebra todas as nossas expectativas em relação à literatura russa e em relação ao fantástico, porque quando a gente pensa em literatura russa, geralmente a gente pensa em algo mais sério, em grandes reflexões sobre a vida do homem moderno, e aqui a gente tem muito deboche, muita sátira, uma linguagem totalmente voltada ao humor, então é bem diferente. E a segunda ideia é que quando a gente pensa no fantástico, a gente pensa em histórias sobrenaturais, fantasmas, medo. E novamente aqui a gente tem essa história de humor que vai totalmente contrária à ideia de medo que o fantástico poderia nos trazer. É um conto curto, tem cerca de 22 páginas, então também é uma leitura bem rápida e que vale a pena para a gente quebrar essa ideia aí pré-concebida que nós temos da literatura russa e do fantástico também. Bom, nesse livro eu também li o conto A Noite, do Guy de Maupassant. Não gostei tanto assim, confesso que o meu preferido do Guy de Maupassant continua sendo o Orla, que é um conto assim incrível, sensacional mesmo, super recomendo para vocês, inclusive. Talvez seja o conto mais famoso dele, o Guy de Maupassant, que é um autor francês, considerado aí um dos precursores do fantástico, mas o conto à noite não me conquistou não, então ele dá aquela ideia de que algo vai acontecer, mas nada acontece,
então fiquei assim meio decepcionada, apesar de ser um conto muito bem escrito também. Ele traz uma descrição assim incrível, sabe? Do cenário, daquele espaço, faz você se sentir ali na história. Só que aí nada acontece de surpreendente, então acaba tirando um pouco desse brilhantismo da escrita. E outro conto que eu também li aqui desse livro foi o conto Coração Delator. Na verdade, foi uma releitura. Eu já havia lido ele há algum tempo, acho que uns 4, 5 anos, que é um conto do Edgar Allan Poe. Então, como é Edgar Allan Poe, vocês já sabem que eu gostei, que eu gosto muito. Edgar Allan Poe está aí entre os meus autores favoritos da vida. E nesse mês de maio eu também li outro conto do Edgar Allan Poe, que foi O Gato Preto, e já há a resenha dele aqui no canal também. E foi mais uma releitura. Eu acho esses dois contos bem parecidos, aquela ideia de trazer um narrador perturbado, de trazer aquele narrador que vai enlouquecendo aos poucos. Bom, então desse livro aqui foi isso que eu li. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nada, checando a colinha. Não, foi isso. Ah, O Gato Preto eu não li desse livro aqui, eu li desse outro aqui, que é uma coletânea de contos do Edgar Allan Poe que eu tenho da Tordesilhas, tá? Eu já tenho resenha especialmente do Gato Preto aqui também, vou deixar o link ali na descrição e no primeiro comentário fixado. E agora que eu percebi que eu não falei o nome desse livro aqui que eu estou lendo, mas ele é incrível, que é Contos Fantásticos do Século XIX, é uma coletânea de contos feita pelo Ítalo Calvino. E ele tem um corte bonito, ele tem uma capa linda. Eu quero colecionar esses livros da Companhia das Letras de seleção de contos. Já estou de olho naquele que é sobre o horror, que é organizado pelo Alberto Mangel. Esse aqui é um livro relativamente barato, sabe? Eu tenho visto ele às vezes por 24, 26, e são aí 500 páginas de contos, eu acho que compensa. Depois eu li mais 3 contos, aliás, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês. O primeiro deles eu li para uma disciplina que eu estou cursando como aluna, que foi o conto Bucólica, do Monteiro Lobato, um conto um pouco macabro. Então eu não conhecia essa face do Monteiro Lobato. Eu não achei assim um conto sensacional. O meu conto favorito do Monteiro Lobato continua sendo o conto Negrinha, mas eu achei um conto interessante para conhecer um pouco da escrita dele, mas não sei, não recomendaria. Agora o conto Negrinha do Monteiro Lobato eu recomendo demais. Depois, também para essa mesma disciplina, eu li o conto O Sapateiro e as Forças Malignas, do Chekhov. Também achei interessante, mas não achei assim surpreendente, porque eu fiz uma comparação ali com os outros contos do Chekhov que eu já havia lido, então eu continuo preferindo, assim, em primeiro lugar, o conto Angústia, do Chekhov, é tipo o meu favorito, talvez seja o meu favorito da literatura russa. Em segundo lugar, o conto dele, Pamonha, que também é muito interessante, muito bem escrito, sabe? Tem uma estrutura, uma linguagem, tudo ali combinando. Bom, e o último conto e também a última leitura do mês que eu vou deixar aqui para vocês foi o conto A História de uma Hora, da Kate Chopin. E eu recomendo demais que vocês leiam esse conto, porque ele é bem curtinho mesmo, ele tem 5 páginas no máximo. Vocês encontram ele aí facilmente. Já fiz uma resenha, uma análise só para ele aqui no canal. Vou deixar o link ali com todos os outros na descrição e no primeiro comentário. Fica até chato ficar repetindo isso toda hora, mas é para vocês não se esquecerem, tá? E não se esqueçam também de curtir esse videozinho de hoje. Esse é um conto que vai falar muito sobre a identidade feminina ou a falta dela, sobre a mulher do século XIX, sobre o casamento. E ele fala tudo isso de uma forma muito subjetiva, então você realmente precisa entender a história nas entrelinhas, apesar de que a história superficial dele é muito clara. O que não fica tão claro são as críticas, que aí você tem que ser um leitor mais atento para você poder entendê-las. E é tão legal quando a gente consegue entender as críticas que há por trás daquela primeira história de um conto. Eu acho assim incrível. E essas foram as minhas leituras aí do mês de maio. Me contem se vocês já leram alguma dessas coisas, se vocês têm vontade de ler, o que vocês mais gostaram. E é isso, se inscrevam no canal também se forem novos por aqui. Se já forem de casa, não esqueçam de curtir e vejo vocês no próximo vídeo.